Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou pedir vocês para pegar o material, abrir na página 52 e se tiver um caderno, pegar também, porque eu vou passar um conteúdo agora que não está nesse capítulo, não, mas é necessário, tá bom? Como é que está aí a questão do trabalho? Dia 29 hoje. Conseguiram articular as reuniões? Está tudo certo? Bora responder. Liga essas câmeras aí, meu pai. Conseguiu, Esther? Tá tudo certo já com o trabalho de vocês? Vitor, Maria. A apresentação é o dia 6, eu vi a Rânia perguntando lá agora. A apresentação é dia 6, a entrega do trabalho escrito dia 2, não é isso? Hoje é dia 29, hein, galera? Colocando presença no chat, ligando as câmeras. Vamos começar, página 52 e caderno aberto, que eu vou começar falando do mercantilismo um pouquinho. O mercantilismo, ele aparece para a gente em dois momentos, nesse capítulo e lá na expansão marítima, tá bom? Nós estamos no capítulo 11, não tem como terminar absolutismo sem falar do mercantilismo. E aí, lá no capítulo 13, nós falaremos novamente, né? Na realidade, o ideal é que no capítulo 13 você já saiba o que é mercantilismo, tá? Vou abrir o material aqui para vocês. Bom dia, quem está entrando agora. Foi. Recapitulando aqui, né, o que falamos sexta-feira, eu expliquei para vocês como que se formou os Estados Nacionais, o processo histórico do final do sistema feudal até a formação desses Estados Nacionais, as causas para que isso acontecesse, a base, o financiamento burguês desse processo, né? Partimos da Guerra dos 100 Anos, falei para vocês do nascimento dos burgos na Baixa Idade Média, do nascimento da burguesia, das necessidades da burguesia no início da Idade Moderna, no final da Idade Média, né, que é quando começam a nascer os Estados Nacionais. Falei também das características desse Estado. O Estado absoluto é quando o rei não está submisso a uma Constituição, né? Isso foi uma prática em boa parte do território europeu entre os séculos XV e XVIII. Falamos isso. Também trabalhamos os teóricos que defendiam essa formação de Estado, essa forma de política e administração, né? Falamos de Nicolau Maquiavel, falamos de Thomas Hobbes, né? Bossuet, Jean Bodin. Eu expliquei o que é a teoria do direito divino, por que no início da Idade Moderna a Igreja ainda tinha essa força, né? E durante 300 anos
Esse movimento serviu de base para alguns estados, principalmente para a França, que daqui a pouco nós vamos falar. O objetivo hoje é trabalhar mercantilismo, França e Inglaterra. E aí, na sexta-feira, trabalhamos Portugal e Espanha, ok? Então, vamos lá. Como até aqui eu falei para vocês de um Estado absoluto, onde o rei detinha todos os poderes, né? Ele executava, ele legislava, ele julgava. Tudo isso estava numa pessoa só. E esse rei foi colocado no poder pela burguesia, que queria moeda única, que queria um sistema de peso e de medida. A forma econômica, a prática econômica que ele adota é o mercantilismo. O mercantilismo é o capitalismo. Nós usamos a expressão capitalismo mercantil. O capitalismo você sabe o que é. Marcela, eu ouço muito falar, mas na prática eu não sei. O capitalismo é a doutrina que defende o acúmulo de capital, ok? Esse acúmulo de capital através das relações comerciais. A base é essa, né? Como no feudalismo a economia era amonetária e o comércio, durante muito tempo, praticamente deixou de existir, nós vamos vivenciar essas transformações no final do século XIV, do século XIII para o século XIV, e isso vai se concretizar no século XV, quando a burguesia vai aparecer aí como uma classe social capaz de ditar algumas coisas, né, dentro da sociedade. Então, a burguesia, ela vai financiar o renascimento cultural, a expansão marítima, a formação dos estados nacionais também, a reforma protestante. Nós vamos falar muito da burguesia. Então, é importante que vocês saibam que os burgos eram as vilas comerciais que deram origem no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, à burguesia, que é uma classe social que nasce do comércio. E também na Baixa Idade Média é a que cria os primeiros bancos, os banqueiros, né? Então, essa classe, além de comercializar, ela vai pegar esses lucros, ela vai emprestar dinheiro e aumentar ainda mais a sua riqueza. Então, ela vai começar a ascender. Ascendendo, vai começar a ditar algumas regras. Eu disse para vocês na aula de sexta-feira que os estados nacionais nasceram graças ao apoio dela, às necessidades dessa classe social, que precisava de um sistema único de medidas, uma moeda e um sistema de peso para poder comercializar, uma vez que as vendas são feitas dessa forma, né? Quando isso acontece e a monarquia e a nobreza volta a ter um papel de protagonista nesse processo, né? Não que não tinha durante o feudalismo, mas o poder durante o feudalismo ele era descentralizado. Agora nós vamos ter um poder centralizado. Dessa forma, a economia começa a respeitar as mesmas práticas que a política adotava. Não era tudo numa pessoa só? O rei não executava, não legislava, não julgava? Ele também é que vai mandar na economia. Então, nós chamamos de mercantilismo ou capitalismo mercantil a doutrina econômica que defende a intervenção do Estado na economia. Hoje não existe isso mais. Não é o presidente da República, nem o rei da Dinamarca lá que vai dizer para o povo o que eles vão comprar, a quanto e como eles vão vender. Ok? Nessa época, era assim que funcionava. O Estado é que dizia quanto que ia custar, quanto que ia comprar, quanto que ia vender. Por isso, ele era intervencionista. Vamos criar um conceito aí fácil para você nunca mais esquecer, então. O mercantilismo é uma doutrina econômica que defende a intervenção do Estado na economia. Isso não ficou lá só, não. Tem alguns momentos da nossa história que o Estado vai ser extremamente intervencionista, né? No início do século passado também, por exemplo, com a força dos regimes totalitários, que eram contra alguns aspectos do liberalismo, né? Então, como que eles vão fazer para intervir
nessas práticas, criando leis e práticas extremamente intervencionistas. Então, olha lá. Política econômica de um Estado absolutista, que é o tema do nosso capítulo, conjunto de práticas econômicas dominantes na Europa na fase de transição do feudalismo para o capitalismo. Não foi de uma hora para outra. Foram criando práticas nesse período de transição, tá? Somatório dos interesses da burguesia mercantil, ou seja, da burguesia que comercializava e ali dentro, né, com outros territórios, não só em um único território, e dos reis absolutistas, tá? Então, agora que você sabe o que é mercantilismo, você precisa compreender quais são as práticas. Como que o rei faz para intervir dessa forma dentro da economia? Bom, ele determinava o que deveria ser produzido, vendido, comprado. O nome disso é intervencionista. Outra prática, metalismo. O metalismo foi uma prática de toda a Idade Moderna. Nós falamos lá na Idade Média que a terra era a fonte de todas as riquezas. Poderoso era aquele que conseguia acumular muitas terras. Isso, gente, é durante muito tempo. Só vai mudar essa questão da terra com a Revolução Industrial. Mesmo assim, a terra é sinônimo de riqueza em várias regiões, né? Mas hoje você pode ser rico tendo uma folha, um contrato e ser pobre tendo terra e não conseguindo plantar nela da forma como deveria. Nessa época de transição do feudalismo para o capitalismo, uma prática muito comum era a ideia do acúmulo de metal precioso. Poderosa era a nação que conseguia acumular, principalmente o ouro. Marcelo. Aí que surge o colonialismo. Isso. É a nossa próxima prática, a gente vai falar agora. Por que isso? Porque o ouro, gente, é um bem que uma hora acaba. As pessoas não tiram o ouro lá em Ouro Preto até hoje. Não acabou o ouro das minas? Como é um bem que acaba, a tendência é que ele sempre valorize. Aumente o valor. O valor nunca vai diminuir, ele sempre vai aumentar. Eu sempre lembro daqueles programas que tinha antigamente, que as pessoas recebiam os prêmios em barra de ouro. Ah, 500 mil reais em barra de ouro. Ah, por que em barra de ouro e não em dinheiro? Porque se eu recebi 500 mil reais em barra de ouro hoje eu tenho 500 mil, daqui a pouco eu tenho mais. É um bem que não vai desvalorizar. Muito comum, Lucas, você que gosta de estudar, entre os árabes, né? Eles gostam de guardar dinheiro comprando ouro, né? É muito comum na realidade deles lá. Inclusive, nos casamentos, eles dão joias ao invés de dar coisas de casa, né? Então, metalismo é a primeira prática aqui que nós vamos falar. A segunda, né? Intervencionismo, a primeira, metalismo, a segunda. A próxima é o protecionismo. É uma palavra que eu vou usar agora, vou usar durante toda a Idade Moderna, e que existe até hoje, e que você precisa colocar no seu vocabulário. Se eu preciso usar no meu vocabulário, se eu posso usar lá na frente das minhas redações, Marcela, cria um conceito aí para a gente guardar. Lembra que a palavra protecionismo vem da palavra proteção. O que é o protecionismo dentro dos aspectos econômicos? É uma prática do Estado para proteger o seu mercado. E como que ele vai fazer isso? Através das tarifas alfandegárias, ou seja, dos impostos. Vou dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo, que eu acho mais fácil de você compreender. Lá atrás, no início do governo da Dilma, a gente viveu aqui no Brasil uma manifestação de produtores de uva lá do sul. Eles pegaram muita uva, colocaram assim numa estrada e passaram com o trator por cima. Uai, por que eles fizeram? Eu vou fazer... Oi? Não ouvi. Não tá dando para ouvir, tá cortando. Matheus, tá cortando. Tá cortando. Coloca no chat que daqui a pouco eu abro.
Então, vamos lá. Aí, o que eles fizeram? Eles colocaram essa uva, passaram com o trator por cima e fizeram uma manifestação. Por que dessa manifestação? Porque quando eu chegava no supermercado para comprar o vinho, estava mais barato comprar o vinho argentino e chileno do que o vinho brasileiro. Ué, mas o que explica isso? A taxa de imposto sobre o produto. O brasileiro, para produzir o vinho, pagava tantos impostos, ele precisava jogar em cima do valor do vinho, e isso o vinho brasileiro ficava mais caro do que dos vizinhos. E aí eles começaram a questionar, uai, por que isso vai acontecer? Por que isso está acontecendo? O Brasil não tinha muita tradição de produção de vinho. E é aí que as coisas vão começar a mudar. Por quê? Para incentivar a produção do vinho no Brasil, o Estado resolveu, então, fazer uma prática protecionista. Diminuiu os impostos da produção do vinho no Brasil e aumentou o imposto de importação dos vinhos chilenos, argentinos, espanhóis. Para quê? Para que existisse um incentivo. Protecionismo alfandegário, gente, é isso. Eu diminuo os impostos dos produtos internos, aumento dos produtos externos, para que a população consuma mais os produtos produzidos dentro do seu país do que os de fora. Qual é a vantagem? Se eu consumo os nossos produtos, eu vou incentivar a nossa indústria. No caso aqui, não era indústria ainda. Eu vou incentivar o quê? A manufatura. Eu vou potencializar a minha produção interna, porque a população vai estar consumindo mais os meus produtos. Dessa forma, eu vou proteger o mercado. Conseguiram entender o que é protecionismo? Sim, sim. Conseguiram, né? Outro ponto aqui do mercantilismo, que você falou lá no início, Lucas. Pacto colonial ou colonialismo. O que aconteceu conosco. Aqui a história começa a se aproximar. Lá na expansão marítima nós vamos nos aprofundar mais nisso, tá? O colonialismo foi uma prática adotada por boa parte das monarquias. Começa com Portugal, depois vai para a Espanha, a Inglaterra entra, a França entra. Monarquias europeias, no caso. Europeias. Que durante a Idade Moderna vão ampliar essas influências, né? No nosso caso, eu vou sempre dar o exemplo do Brasil, porque a gente precisa aproximar a história da gente, né? A partir de 1500, nosso território foi ocupado por portugueses. Efetivamente, a partir de 1530. É quando é estabelecido o Pacto Colonial. Esse pacto dizia o seguinte, que o Brasil, aqui, colônia, era obrigado a enviar para a metrópole, Portugal, tudo que nós tínhamos aqui em matéria-prima e alimentos. Quando eu falo matéria-prima, tá claro na cabeça de vocês? Matéria-prima para o tecido, algodão. Então, o algodão saía daqui, ia para lá, manufaturava, era transformado em tecido e aí... Basicamente o produto sem transformação nenhuma. Produto puro, por assim dizer. Isso, muito bom. E aí esse produto manufaturado, voltava para o Brasil. Então a metrópole, ela ganhava duas vezes. Primeiro porque ela tinha acesso à matéria-prima num custo muito inferior, né? E depois ela ganhava por um custo superior ao do Brasil. Ao do Brasil, isso aí. Aqui, então o Brasil pagava para ser explorado. Todos os países, todas as colônias de exploração, né? Aqui, manufatura. Falaremos isso aqui em outros momentos, nós vamos guardar. Mano é mão. Fatura é produzir, né? Manufatura, feito com as mãos. É artesanato? Não é. Quando que surgem as manufaturas? Na Baixa Idade Média, nas corporações de ofício. Já falei para vocês isso. Era uma união de artesãos que começaram a consumir a produzir, numa quantidade maior, né? Não tinha uniformidade, os produtos não eram idênticos porque não eram máquinas, né, gente? Eram artesãos. Mas é isso que vai potencializar a economia mercantil, tá? Então, recapitulando aqui, mercantilismo é uma prática que defende a intervenção do Estado na economia. Falamos do protecionismo, do pacto colonial.
e do metalismo. Tem um que não está aqui, que é necessário também que você compreenda. Essas monarquias, elas disputavam hegemonias, elas disputavam poder. Quanto mais elas conseguissem acumular, mais poderoso era o rei, correto? Outra prática comum nessa época era a balança comercial favorável. E aí, eu quero que você pense naquela balança de prato. Não tem aquela balança de feira? Não as que vocês têm acesso em casa, digital. Balança de prato. Por que balança comercial favorável? Balança comercial favorável é o seguinte: um país, para potencializar a sua economia, ele deveria vender mais e comprar menos. Ou seja, lucrar mais e gastar menos. Isso. Se eu vendo mais e compro menos, o que vai estar crescendo nesse processo? Minha produção interna. Então, olha só como é que o mercantilismo atendia várias áreas, galerinha. Olha só. Eles exploravam colônias através do Pacto Colonial. E o Pacto Colonial também entra o metalismo, foi o que aconteceu conosco aqui durante o ciclo do ouro e com outras colônias espanholas também e tal. Ao mesmo tempo, ele protegia o seu mercado, porque internamente ele buscava consumir, que as pessoas, né, consumissem mais os produtos internos do que externos. Então, essas práticas serviram de base para a potencialização dessas monarquias e também para uma disputa constante, né? Que é o que nós vamos ver nos próximos capítulos. Portugal, durante um certo momento, tem um monopólio muito forte nesse processo. Porque aí disputa com a Espanha. Que ela chega e a França com a Inglaterra. A França e a Inglaterra, elas entram um pouco tardiamente nesse processo. Tanto é que a França invade vários, ela tenta invadir o Brasil, a Holanda também, né, invade o Brasil, para poder correr atrás desse prejuízo histórico, né? A verdade é essa. Mas aí eles conseguem conquistar outras práticas aí. Lá na frente nós vamos ver, ok? Agora, eu não estou seguindo a apostila na regrinha, não. Nós vamos lá para a página 52 falar um pouquinho da monarquia francesa. A última vez que eu falei de França com vocês, nós estávamos na Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos que durou bem mais que isso, foram 116 anos. Então, vocês sabem os estragos que guerras de 4, 5 anos trouxeram para o planeta, né? Vocês já estudaram a Primeira Guerra Mundial, vocês estudaram a Segunda Guerra Mundial. Vocês estão vivendo uma guerra, só que contra um inimigo invisível, né? Que é uma pandemia. Imagina o que é uma guerra que dura 116 anos. Quais são os impactos que uma guerra que dura 116 anos pode provocar dentro de um território? Então, a Guerra dos 100 Anos é um dos principais pontos da Baixa Idade Média para que você consiga entender todas as transformações que nós falamos até aqui, né? A partir da Guerra dos 100 Anos é que nós vamos perceber a estruturação desses estados nacionais. Porque a crise era tão grande que precisava se reorganizar. Os feudos já estavam entrando em decadência, muitos servos saindo de lá, outros morreram em conflitos com doenças e tudo mais. E aí precisava de uma reestruturação. Por isso que nós vamos falar um pouco da França, né, que é a vencedora da Guerra dos 100 Anos, e que também é um exemplo de monarquia absolutista, porque na França nós vamos vivenciar a teoria do direito divino raiz, tá? Teoria do direito divino lá na raiz mesmo. Então, quando que se consolida a formação desse Estado Nacional? Como consequência da Guerra dos 100 Anos. Depois da Guerra dos 100 Anos, a França vai viver crises como a Grande Fome, por exemplo. Um momento de grande fragilidade, porque como estava muita coisa destruída, começa a ter dificuldade de produção de alimentos, né? E isso vai enfraquecer a nobreza feudal e vai fortalecer o rei, porque a burguesia
em ascensão, a burguesia de Flandres, que é a causa para a Guerra dos 100 Anos, né? A Flandres era a cidade importante, né, que inclusive financiou a expansão marítima que nós vamos estudar nos próximos capítulos, é que faz com que essa nobreza volte, né, o rei, o monarca, volte a ter uma força muito grande na região por conta da crise feudal. E é aí que nasce a primeira grande dinastia francesa, que é a dinastia dos Bourbons. Marcela, você falou dinastia como se a gente tivesse a obrigação de saber o que é, né? Dinastia, gente, é uma família que fica muito tempo no poder. Os Bourbons foi a principal família, a principal dinastia da história da França, né? Aí embaixo tem a imagem de Joana d'Arc, né? Que é a personagem principal, já que ela que comanda o exército francês no final da Guerra dos 100 Anos, né? Nós falamos dela lá atrás. Nós temos vários reis na dinastia francesa, não cabe a você ficar estudando o nome de todos eles, assim como eu disse lá atrás que você não precisa saber o nome de todos os imperadores. O que você precisa, romanos? Você precisa saber de quê? Do que? Os principais e as leis principais que eles fizeram. Então, eu escalei... Luís XIV e Luís XVI. Isso. Nós vamos começar com Henrique IV, porque eu preciso falar de uma lei, tá? Olha lá o período. 1593 a 1610. Ele vive o quê? A Reforma Protestante. Esses movimentos que nós estamos estudando aconteceram ao mesmo tempo. A Reforma Protestante aconteceu dentro da concretização do absolutismo. A França era um Estado católico, por tradição. A França, Portugal e Espanha permanecem católicos mesmo depois da Reforma Protestante. Isso não quer dizer que dentro da França não tinha protestante. Tinha, principalmente calvinista. Nós vamos estudar João Calvino lá na frente, tá bom? E aí, o que acontece? O pai de Henrique IV, Henrique III, morre. Quando isso acontece, Henrique IV estava muito próximo dos calvinistas. Ele gostava da ideia calvinista. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a ideia calvinista, ela é muito burguesa, ela é muito liberal, né? Ela é a favor de que a burguesia acumule dinheiro, ela é a favor do capitalismo e tudo mais. Uma coisa que a Igreja Católica não defendia. E aí Henrique IV faz o quê? Ele assume o poder e começa a ser pressionado pela nobreza por conta dessa aproximação dele com os calvinistas. E aí ele é obrigado a abandonar a religião que ele estava se aproximando. Ele ia virar protestante, mas para se tornar rei da França, ele precisou se afastar deles. Mas ele resolve o problema da seguinte forma, criando o Édito de Nantes. Presta atenção. Édito é sempre lei monarca absolutista. Bula é sempre lei papal, ok? O que foi o Édito de Nantes? Foi a lei que dava liberdade religiosa aos protestantes. E ele entra logo fazendo isso porque a França protagonizou muitos conflitos religiosos, tristes conflitos religiosos, nós vamos estudar em Reforma Protestante. Dentre eles, a Noite de São Bartolomeu, que matou mais de 3.000 pessoas em poucas horas, né? É importante lembrar disso, porque tanto na França quanto na Inglaterra, os movimentos religiosos somados ao absolutismo é o que vai levar com que essas pessoas saiam de lá e venham viver aqui no nosso continente, na região onde eram as 13 colônias, Estados Unidos hoje, né? E do Canadá, ok? Então, Édito de Nantes dava liberdade religiosa aos protestantes. Depois nós vamos ver que vão acabar com ele, tá? Luís VIII, o que ele faz? Ele vai consolidar o absolutismo. Essa prática, adotando todas as práticas que nós trabalhamos lá em mercantilismo e com os teóricos, ok? Ele vai fazer com que a França ganhe um espaço significativo entre as monarquias europeias.
E agora, o mais importante, que esse aqui não pode esquecer não, tá? Que é o Luís XIV. Mas por que eu não posso esquecer o Luís XIV? Porque o Luís XIV é o pacote completo de Nicolau Maquiavel com Thomas Hobbes e Jacques Rousseau. Como ele mesmo diz, o Estado sou eu. Ele é o sou, né? O Estado sou eu. Ele é o centro de todas as coisas. Ele vai pegar todos aqueles teóricos que nós falamos sexta-feira, vai engolir as práticas. Bom, a receita é essa aqui. A receita do bolo é o quê? Criar um personagem, como Nicolau Maquiavel disse, né? Eu preciso ser um personagem admirado pelo meu povo, respeitado pelo meu povo. Ele vai pregar isso. Como que eu vou fazer isso? E aí ele monta esse personagem. Luís XIV usava salto, Luís XIV usava roupas pesadas, Luís XIV usava peruca, tudo para parecer bem maior do que era, bem mais poderoso do que era, com discursos também bem poderosos, porque Nicolau ensina isso nas suas obras, né? Organizou a administração do reino para melhor controle de todos os assuntos. Então, ele era centralizador ao extremo. Por isso, o Rei Sol, centro de todas as coisas. Governava através de decretos, ou seja, não consultou o parlamento, não convocava o parlamento, não era submetido a Constituição nenhuma, ok? E submeteu a nobreza feudal e a burguesia mercantil. Nobreza feudal? O que eu falei para vocês lá atrás? Na França do século XVIII, nós vamos encontrar impostos feudais. A zona rural francesa vivia práticas feudais ainda. Quando eu uso a expressão que ele se submeteu, colocou debaixo do saltinho dele, tá? Colocou essa galera aí para respeitar as práticas dele. Levou ao extremo a ideia do direito divino dos reis. Sim, ele mesmo falava que ele era enviado por Deus e que todos deveriam respeitá-lo. A partir do seu reinado, a França iniciou uma grande crise financeira, mas também, né, gente, vamos combinar. O homem mandou fazer construções absurdas, se envolveu em vários conflitos, tinha um gasto, a nobreza dele gastava de forma absurda, era uma vida de muito luxo, né? A figura dele já mostrava isso, uma vida muito além daquilo que a gente imagina, né? Como exemplo hoje. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler ou assistir alguma coisa. Tem um Globo Repórter que trabalhou a monarquia na Dinamarca, que a princesa leva os filhos para a escola de bicicleta. Não sei se vocês tiveram acesso a isso. E outra que fala da monarquia inglesa, o quanto que é mais barato sustentar aquela família do que o nosso Congresso. É muito mais barato sustentá-los do que sustentar o nosso Congresso. E aí, hoje, né? Porque nessa época aqui era muito complicado. O rei sustentava uma classe social inteira que vivia num luxo exacerbado. Ele começa a se envolver em guerras e também a construir um patrimônio da monarquia para sustentar toda essa nobreza que tinha um custo extremamente elevado. Nesse período aqui... Oi? Isso aí vai ficar mais claro com Luís XVI e Maria Antonieta depois. Porque eles são os símbolos da Revolução Francesa. Mas quando eles chegam lá, o pacote de dívidas da França já estava feito. Já está enorme. Só a construção do Palácio de Versalhes, meu filho, manter aquilo ali, Palácio de Versalhes, pelo amor de Deus. Tem textos que diz que o Palácio de Versalhes tinha tantas festas que as pessoas não se encontravam dentro dessas, assim, tipo, passavam dias sem se ver ali dentro daquele mesmo espaço em festas, né? Só um minutinho aqui, deixa eu tirar um segundo. Não vai dar. Bom, vou continuar aqui. Seja o que Deus quiser, que eu acho que tem alguma coisa queimando lá dentro. Bom, próximo ponto. Aqui,
a crise que ele leva, né, por conta desses gastos, dos envolvimentos dos conflitos, essa ideia dele de superioridade, aumenta na transição do governo dele para o governo de Luís XV e de Luís XVI. Então, entre os séculos XVII e o século XVIII, a França é governada por 3 homens: Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. É com Luís XVI que vai explodir a Revolução Francesa. Mas ele não é o culpado de todas as dívidas, não, tá? É um pacote que vai rolando aí e que chega lá em 1789, acabando com tudo, tá? Porque eles continuavam mantendo a tradição de sustentar uma nobreza extremamente cara, né? Além dos conflitos que eles se envolveram. Marcela, que conflitos aqui? Me encaixa. Vocês me perguntam, eu mesmo tenho que fazer a pergunta, eu mesmo tenho que responder, né? Teve conflito contra a Áustria, contra a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos e a independência dos Estados Unidos. Tudo isso nesse caminho que a França tentou colocar o dedo na guerra dos Estados Unidos também. Sim, na independência dos Estados Unidos, quem financia é a França, né? Para se vingar da Inglaterra. Então, ela vai fazendo um pacote de dívidas aqui, que lá em 1789 quebra a França, né? Quebra e explode a Revolução Francesa depois. Isso, explode a Revolução Francesa. É o último movimento que nós vamos estudar, a Revolução Francesa, porque ela é o último da Idade Moderna. Até lá, muita água vai passar debaixo dessa ponte, ok? O próximo que nós vamos falar agora é o absolutismo inglês. Marcela, por que o inglês? Uai, não foi a Inglaterra que disputou com a França a Guerra dos 100 Anos? A gente precisa saber aqui quais foram as consequências para os dois, né? Assim como a França precisava se restabelecer, e por isso adotou uma monarquia absolutista como prática, a Inglaterra fez a mesma coisa. Porém, na Inglaterra, nós vamos vivenciar uma guerra entre famílias para poder assumir o poder. Essa nobreza inglesa vivencia ainda no século XV, olha lá, ó, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, uma guerra chamada Guerra das Duas Rosas entre a família Lancaster e a família York. Essa guerra aí tinha como objetivo a sucessão do trono, né? Dessas famílias, entre Lancaster e a York. E quem vence? A família Tudor. A família Tudor dá início a uma grande dinastia, dinastia dos Tudors. A dinastia responsável pela concretização do absolutismo na Inglaterra. Essa aqui, diferente das outras que nós vamos trabalhar. Por quê? A Inglaterra foi a primeira monarquia a ter uma igreja, né? Não é uma religião, eles continuam cristãos, mas é uma igreja dela. Durante a Reforma Protestante, nós vamos estudar 2 reis só da Inglaterra, tá? Para não ficar muita coisa na cabeça de vocês. Durante a Reforma Protestante, Henrique Tudor, né? Henrique VIII, rompe com a Igreja Católica. Lá em Reforma Protestante eu vou me aprofundar por causa do casamento, para tentar ter filho, e teve aquele monte de mulher depois. Ele teve antes e teve depois, que esse daí não valia muita coisa, não. Só para tentar ter um filho homem para suceder o trono. Isso. Na verdade, ele se apaixonou e muito por Ana Bolena, né? Ele fez loucuras pelaquela mulher. Nossa Senhora, ficou louco. Ele ficou tão apaixonado por ela que ele rompeu com o Papa. Por quê? Na Igreja Católica, você só pode se casar novamente se você for viúvo. Caso contrário, você não é. E ele já tinha vivenciado isso 3 vezes, né? Quando ele vai pedir para poder casar-se novamente, e aí casar com Ana Bolena, o Papa nega o pedido, porque a Catarina de Aragão, a esposa dele, estava viva. Se ela está viva, como que eu vou te casar de novo? Aí ele falou, tudo bem, você não vai me casar? Se ele desse um jeito de matar a Catarina, ele ia arrumar um problema muito grande, porque ela era herdeira espanhola, né?
E aí, o que ele faz? Tudo bem, eu vou criar uma igreja, aproveitou que estava rolando a reforma protestante, eu vou criar uma igreja onde eu possa casar quantas vezes eu quiser. E aí ele vai e cria a igreja anglicana, que na prática não é muito diferente da igreja católica, não. Tá? Ela tira alguns sacramentos só. Lá na frente a gente vai ver isso. O importante é você entender que isso não foi só uma birra dele com o Papa. Foi uma coisa que mudou para sempre a história da Inglaterra. Por quê? Esse ato aqui, ó, ato de supremacia, olha a data, 1534, período que Portugal está perdendo o seu monopólio no Oceano Atlântico. Esse ato de supremacia aqui dava a ele o direito, e o parlamento inglês aprovou isso, dava a ele o direito de confiscar todos os bens da Igreja Católica dentro do território inglês. Com esse confisco, ele pega os bens da Igreja Católica e investe na navegação inglesa. Foi bobo não, tá? Isso faz que no século XVII, né, à frente, com o governo da filha dele, depois com os sobrinhos, é que as coisas vão fazer com que a Inglaterra se torne aí a senhora dos mares. A maior potência dos mares. Então, maior império da história. Foi assim uma birra, uma paixão, uma birra, bate frente com a igreja, mas no final... na verdade, mudou o mundo inteiro. Mudou tudo. No final, o amor dele, a birra dele, a briga dele com a igreja, muda tudo. Porque ela vira senhora dos mares e continua disputando ali com a França, que lá na frente vira senhora das terras, né? Porque ela forma aí também um grande exército. Nós vamos estudar isso lá na frente. Com a reforma, então, ele passa a controlar as propriedades católicas, eclesiásticas, é isso, tá bom? E impulsiona a expansão comercial inglesa, que vai influenciar o continente americano e os outros também durante um bom tempo. Bom, o Lucas adiantou aí que esse homem casou várias vezes, queria ter o filho homem, ele tem, só que esse filho morre, né? Aí, quem assume o poder? Essa daí, ó. Elizabeth I, a rainha virgem, a última rainha da dinastia Tudor. Ela não se casa, ela não tem filhos, e quando o governo dela acaba, porque foi longo, olha lá, de 1558 a 1603, quando acaba, não existia mais herdeiros da dinastia Tudor. E aí quem assume são os primos dela, os Stuart, que nós vamos falar lá na frente, tá bom? Quando a Elizabeth assume o poder, vocês estão fazendo pergunta aqui? Tá quase acabando, né? Quando a Elizabeth assume o poder, ela pega tudo que o pai fez e potencializa. Porém, ela vivenciava um movimento muito grande dentro da Inglaterra. Católicos, calvinistas e anglicanos. Muita perseguição religiosa. O que ela queria? Ela queria que o anglicanismo continuasse crescendo, que fosse a religião oficial do Estado, como era. No anglicanismo, gente, não existe a figura papal. O maior representante da religião é a rainha ou o rei. Ok? Então, o que ela faz? Ela começa a perseguir os católicos e começa a perseguir os calvinistas. Esses católicos e esses calvinistas, principalmente os calvinistas, vazam, vêm aqui para as 13 colônias. Vão embora, porque eram perseguidos por ela. Outra coisa que ela faz também é influenciar dentro dos aspectos culturais da Inglaterra. Ela tinha um amigo muito próximo dela, um homem simplesinho, Shakespeare. Era um dos amigos dela. Tipo, amizade boba, né? um dos maiores escritores da história. Então, ela era muito próxima dele, ela influencia isso também. Cria aí um monopólio comercial, que é o pacto colonial, tá, gente? É a mesma coisa. Monopólio é quando você só pode comercializar com uma pessoa, tá? Protege a sua economia, garantindo o exclusivo comercial não só nas colônias dela, mas em outros territórios que não tinham desenvolvido a manufatura ainda. É com ela que a Inglaterra vai concretizar isso. Outra coisa que ela incentiva também aqui é a pirataria, tá?
A pirataria foi uma prática durante o governo dela. Eu vou parar por aqui, que nós temos 1 minuto só. E aí, na sexta-feira, nós trabalhamos Portugal e Espanha para fechar o capítulo. Há alguma dúvida aqui, primeiro ano? Lembrando que essa semana precisa fechar a questão do trabalho, né? Porque na terça ou na segunda, deixa eu olhar aqui. Na segunda-feira tem a apresentação, ok? Então, temos uma semana aí. Conto com a colaboração e eficiência de vocês, ok? Até sexta-feira, se Deus quiser. Beijinhos.